Ô Breno, e também já falando um pouco aí sobre investimentos, né? Você começou o seu canal falando também sobre ações, Foi. hoje em dia, assim, você investe aqui no Brasil, fora do Brasil, qual que é a sua metodologia de investimentos? Legal. A maior parte do meu patrimônio tá de longe na Avenue, né? Que é a corretora de valores norte-americana que eu invisto. Então, a maior parte tá em dólar. E o motivo pelo qual isso aconteceu foi porque, primeiro, eu tenho um objetivo de morar lá fora. Eu quero poder morar lá e criar essa fonte de renda em dólar. E também porque o dólar é uma moeda que, particularmente, eu tenho muito mais confiança do que o real. Se você pega desde 94 até aqui, o real se desvalorizou mais 500%. Se você pega o dólar desde 94 até aqui, ele se desvalorizou, né? Ele sofreu 70% de inflação. Então, 500% de inflação de real, 70% de inflação do dólar. Só que se você pega a inflação do dólar desde a sua concepção, lá em 1779, ele teve uma inflação acumulada de pouco mais de 2.000%. Isso em 200 anos de história. Se você pega, não o real, porque o real não existia, né, desde da vinda da família real portuguesa aqui no Brasil, mas desde as moedas, desde então, as moedas brasileiras, né, elas acumularam algo em torno de 1 quatrilhão por cento de inflação. A gente cortou 15 zeros, né, desde 1942. Por causa de inflação aqui no Brasil. Ou seja, isso daqui não diz respeito às moedas que foram implementadas. Isso daqui diz respeito à gestão dos recursos públicos do governo, a um senso de pouco coletivo em relação a como cuidar do próximo, né, do ambiente que a gente vive, a corrupção. Isso daqui diz respeito a um país que gera uma quantidade de riqueza que é limitada pelo tamanho excessivo do Estado, que limita a iniciativa privada com altos impostos e alta burocracia. E, naturalmente, né, a moeda desse ecossistema hoje é o real. Por isso, eu tenho em torno de 55%, 60% do meu patrimônio, de vez em quando varia, né? Lá fora, né? Na Avenue. Então, o resto tá naturalmente aqui no Brasil. Então, eu tenho uma exposição muito alta ao dólar, mas eu tenho 100% agora do meu patrimônio aqui no Brasil está em ações. Eu cheguei a ter fundos imobiliários, cheguei a vender todos os fundos imobiliários. Perguntaram aqui no chat se você vendeu realmente os fundos imobiliários. Vendi tudo. Mas a primeira pergunta do chat já foi, abrimos a live com essa pergunta. É mesmo? Pô, que legal, cara. Então, eu vendi todos os meus fundos imobiliários, mas não foi nada por respeito a fundos imobiliários em si, porque eu não diversifico minha carteira. Como, por exemplo, o Primo faz, que eu acho que é um método bem bacana até que ele faz, que é 25% fundos imobiliários, 25% ações nacionais, 25% ações estrangeiras e 25% caixa. Eu acho um bom método, não é o que eu uso. Eu diversifico a minha carteira em 3 pilares, que é preservação, renda e risco. Tá? Então, eu tenho a quantidade do meu dinheiro de preservação, esses daqui são títulos de renda fixa de longo prazo para alguns objetivos que eu quero cumprir, mais o meu dinheiro em caixa. Eu tenho meu dinheiro em renda, que seriam justamente fundos imobiliários ou então ações blue chips, que são pagadores de dividendos. E eu tenho minhas ações, eu tenho meu patrimônio em risco, que são basicamente ações small caps de baixa capitalização com alto potencial de crescimento. E aí eu aplico esse método tanto para o Brasil quanto para o exterior. Então, os fundos imobiliários, assim como as ações de pagadores de dividendos, elas estão dentro da parcela da minha carteira de renda. Só que o que acontece? Eu estava com muita parte da minha carteira em renda, porque você pega fundos imobiliários, você pega essas ações que eu tenho de pagadores de dividendos, eu tinha uma quantidade muito maior do que eu achava que seria necessário, porque eu sou jovem agora, eu tenho longo prazo a meu favor. Eu posso muito mais, então, investir em negócios que são pequenos hoje e que têm essa necessidade de reinvestir para conseguir crescer e valorizar pelas suas ações, porque eu acredito no futuro dessa empresa, do que, querer viver de dividendos agora, porque por causa de uma empresa que já atingiu o estado de maturação e tudo. Então, eu reduzi a parcela da minha carteira em renda e aumentei a parcela da minha carteira em risco, que é basicamente o que eu quero porrar. Por coincidência, aconteceu só que os fundos imobiliários que eu tinha em carteira, todos eles estavam no prejuízo. Não muito, pouquinho prejuízo, mas única e exclusivamente por motivos de abatimento de imposto de renda, eu acabei vendendo os fundos imobiliários. Porque se eu tivesse vendido as minhas ações, que também na parte de renda que estavam com lucro, eu iria pagar imposto. Ou seja, teve muita gente, eu soltei um vídeo, vendendo os meus fundos imobiliários na prática, a galera desceu o pau, velho, falou, você vendeu excelentes fundos imobiliários? Eu falei, velho, eu prefiro vender excelentes fundos imobiliários e também continuar com excelentes ações do que, às vezes vender excelentes ações e pagar imposto, porque eu tô com lucro, entendeu? Então, foi basicamente isso. Eu vendi, consegui reduzir. Só uma jogada estratégica, né? Única e exclusivamente, cara. Não quer dizer que eu não goste dos fundos imobiliários, não quer dizer que eu seja contra fundos imobiliários. Foi única e exclusivamente porque eu estava reduzindo uma parte da minha carteira de renda, e aí tem incluso os fundos imobiliários e outras ações também. E aconteceu que, por coincidência, todos os fundos imobiliários estavam no prejuízo. Então, Breno, mas você vendeu no prejuízo, você não conseguiu realizar o lucro. Pois é, porque a minha carteira, no geral, é extremamente rentável. A minha média de rentabilidade nos últimos 3 anos está em 42%. Ou seja, foi bom.
Só que não adianta a gente simplesmente jogar o jogo do dinheiro se a gente só quiser, né? Pô, não, beleza, eu vou respeitar todas essas coisas que são meio que caga-regra. O que é caga-regra? É você falar, não, você só pode vender quando você tá com lucro. Pô, mano, eu prefiro vender quando eu não preciso pagar imposto. Porque na minha carteira como um todo, tá ligado? Enfim. Mas aí foi isso que aconteceu. E outra coisa, né? Depois você ainda abate esse daí no lucro. Sim, Mais pra frente você pode abater, exatamente. Pode abater no lucro. Quando você for vender uma outra ação com lucro, você abate o prejuízo de um no lucro da outra, é verdade. É.